Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença de todos os participantes. Meu nome é Érica, eu faço parte do time de marketing da Thomson Reuters. E em nome da empresa, eu gostaria de agradecer a todos pela participação nessa manhã no webinar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os desafios e as boas práticas entre departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. A gente conta com a participação muito especial da Silvia Piva, que é sócia e CEO da GHBP Advogados e fundadora da Naldedez, e do Paulo Silva, que é gerente sênior de Legal Operations na Deloitte. Infelizmente, o Paulo teve um probleminha técnico, ele vai se unir com a gente aqui, só que daqui a alguns minutos. Então, a gente vai começar o webinar com a Silvia, e eu quero convidar vocês a participarem no chat, mandando perguntas, e assim que a gente tiver ao final do webinar o tempo para perguntas, a gente irá responder. E eu passo agora a palavra para a Silvia, e aí agradeço desde já, Silvia, a sua participação. Obrigada, Érica. Bom dia a todas e todos que estão aqui. O Paulo logo chega, por enquanto vocês vão me aguentando aqui sozinha. Eu adoro estar aqui na Thomson Reuters para falar dos temas, né, que eu sou convidada. A Érica disse que eu sou CEO do GHBP, na verdade eu sou COO, e acho legal eu explicar um pouco, até pelo tema da nossa live, um pouco rapidamente dessa minha trajetória, porque eu sou advogada e atuei por mais de 20 anos na área do contencioso judicial tributário. Nesse tempo, eu sempre fui uma advogada muito técnica, né, muito ligada ao processo, à estratégia do cliente. E de um tempo para cá, na verdade, isso começou lá em 2017, eu comecei a olhar para alguns lugares que me traziam um enorme interesse. A inovação, a minha trajetória acadêmica me leva muito para a filosofia, para a desconstrução de padrões, e eu comecei a ir mais fundo na questão de como modificar aquilo que nós fazíamos corriqueiramente, né? E, obviamente, que isso gera algumas questões, porque no nosso mercado jurídico, seja ele, né, um departamento jurídico ou um escritório de advocacia, ele faz as coisas da mesma forma há bastante tempo, né? Nós prestamos serviços, é um trabalho de realização intelectual, e os modos de gestão, eles estão muito ligados a uma gestão de serviços, né? E que tem suas limitações, muitas vezes, né, pelo modo como o qual opera um escritório de advocacia, onde a gente tem uma limitação pela regulamentação da nossa profissão, mas que, hoje, independente dessa questão regulamentar, ética, e tudo que está relacionado à nossa atividade, a gente consegue fazer um esforço em observar como o mercado tem se modificado ao longo dos anos e olhar para as nossas atividades e ver o quanto nós precisamos avançar também. Então, como um primeiro exercício aqui da nossa conversa, se a gente sair do nosso escritório, seja você um advogado, advogada, ou sócio de escritório de advocacia, ou que trabalha em departamento jurídico, se a gente sai desses ambientes e passa a observar esses ambientes como uma terceira pessoa interessada nesse ecossistema, o que será que a gente vê, né? Vamos começar a ver um pouco da nossa atividade. A nossa atividade, ela está sendo realizada da mesma forma como há muitos anos atrás. O que a gente mudou estruturalmente na nossa forma de atuação? A matéria, ela vai evoluindo, nós vamos incluindo tecnologias, né? Há muito tempo, eu falo que eu trabalho desde que o computador tinha uma tela verde, o Windows tinha acabado de chegar. Então, como tudo isso foi sendo modificado? Será que estruturalmente, nas nossas dinâmicas de trabalho, nós mudamos muito ou pouco? E as empresas, elas mudaram muito ou pouco? O que surgiu nos últimos 20 anos que pode ter impactado a nossa forma de trabalho e que, eventualmente, a gente possa até não estar percebendo? Então, esse primeiro convite é para a gente observar mais, né? E foi essa tarefa que eu fiz saindo da operação técnica para observar e atuar
dentro dessas mudanças estruturais, o que eu faço hoje aqui dentro do GHBP Advogados. Então, obviamente que essa tarefa, ela traz uma primeira questão, que isso não é fórmula pronta, mas é importante a gente falar sobre isso. Nós precisamos nos incluir nessa mudança. Às vezes a gente quer muito que a mudança aconteça, nossa, nós precisamos mudar, nossa profissão precisa mudar, não sei quem precisa mudar, o sócio precisa mudar, o meu colega precisa mudar, a empresa precisa mudar, mas quem faz a mudança? Quando a gente se inclui na mudança, nós estamos provocando mudanças. Quando nós trazemos conversas para esse ambiente que precisa ser modificado, nós estamos trazendo mudanças, né? O fato da gente olhar para isso já provoca mudanças. O fato da gente olhar para algumas questões, já começamos a enxergar coisas que nós não víamos antes. Então, eu trouxe aqui, eu vou mostrar minha tela para vocês, que foi uma ideia da gente nortear esse bate-papo, falando de uma visão abrangente sobre os escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. Que coisas são essas que a gente precisa começar a olhar, ou se nós já olhamos, nós precisamos olhar intensamente dentro desses ambientes para a gente começar a ter justamente esse papel intencional em algum tipo de mudança orientada a melhor estrutura de fluxo de trabalho, modos mais contemporâneos de gestão e de fluidez no ambiente de trabalho, o modo de lidar com as pessoas de diversas gerações diferentes no mesmo ambiente de trabalho, a forma pela qual eu vou introduzir uma tecnologia que vá fazer sentido naquele contexto. Então, essa visão abrangente, eu coloquei aqui palavras para que a gente possa começar um bate-papo. Então, vamos pensar. O escritório de advocacia, além de cuidar de processos, de prestar um serviço jurídico, hoje, o que mais ele precisa prestar atenção? Então, vamos falar aqui, basicamente, vamos começar com fluxo de trabalho. Quando a gente fala de fluxo de trabalho, se a gente olhar, trouxer essa visão abrangente para um escritório de advocacia ou para um departamento jurídico, como é que esse trabalho está sendo realizado? Existe uma fluidez? Existe uma boa comunicação? Existe uma transparência, seja da estratégia, seja do que nós fazemos, ou será que existe o meu trabalho? Eu faço o meu trabalho e o meu trabalho está sendo muito bem executado. Eu sei o que o meu colega faz, eu sei para onde o escritório ou a empresa estão olhando. Então, essa é a primeira coisa. Quando a gente passa a olhar um fluxo de trabalho, observar como as pessoas trabalham, observar as dinâmicas dos times, se atuam em times, ou até escritórios em que são 3 sócios, 2 sócios, será que existe uma oportunidade de melhoria? Então, quando a gente traz esse olhar intencional para fluxo de trabalho, a gente já começa a observar que, opa, tem formas aqui da gente melhorar. Será que se a gente fizesse alguns rituais, algumas reuniões estruturadas sobre os nossos casos, sobre como nós estamos decidindo, será que a gente traz uma coesão maior no nosso trabalho? Ou, usando um exemplo que até já tive diversas oportunidades de falar aqui na Thomson Reuters, né, com vocês, será que a forma pela qual a gente trabalha, voltada ainda para o comando e controle, para a era industrial, onde eu tenho uma pessoa que fala como outra deve executar, a outra executa, eu passo para um retrabalho, será que isso atende hoje essa ideia de mundo digital, de mundo absolutamente dinâmico, interconectado, em que tudo muda a todo instante? Será que essa forma, ela resolve hoje a questão de fluxo de trabalho? Então, essa já é uma primeira pergunta. Eu não posso responder por vocês, mas eu trago a reflexão, por quê? Porque nós vimos isso aqui dentro de HBP, né? Será que o fluxo de trabalho nosso está suficiente? A gente viu que não, e esse é um trabalho que dá muito trabalho, né? Não é simples, exige você ter uma boa adesão com as pessoas, mas depende primeiro de uma conversa, e eu vou puxar essa palavra aqui que se chama governança. Não adianta, às vezes, a gente querer fazer as coisas só da nossa cabeça. A gente precisa ter um modo pelo qual essas engrenagens vão funcionar. Então, o escritório, que tem os sócios, ou o departamento jurídico, que tem o diretor e o gerente, quando eles começam a conversar sobre isso, a gente está trazendo as camadas de decisões e, obviamente, participando desse processo de decisão. Então, eu sou uma advogada, trabalho no escritório, eu acho que a forma de trabalho que a gente hoje está fazendo, hipoteticamente, não está legal.
nosso time não está se comunicando bem, nosso time não está fazendo uma boa interface com o cliente. Ah, o escritório decidiu colocar um software aqui para melhorar isso. E você, eventualmente, você identificou que se a gente colocasse uma reunião semanal para falar dos casos, ou uma reunião estruturada no Ágil, que é o que eu faço, né, os rituais de daily, sprints, reviews e retrospectivas, será que nós não melhoraríamos também esse nosso fluxo de trabalho? Isso vai passar por uma instância de decisão. Você não vai poder decidir sozinho. Só que, dentro do escritório de advocacia, um departamento jurídico, nós precisamos ter uma instância de decisão em que hoje, dentro de um cenário em que todos querem ter um tipo de voz, que você possa participar. Se você não tem essa oportunidade, está aí um grande momento para a gente introduzir essa conversa. Porque alguns ambientes, a gente sabe, por tradição, né? Nós temos um modo de agir no direito que é, bom, eu tenho que resolver esse problema, então eu vou fazer de tudo para resolver, a gente está focado no problema. Só que dentro de uma visão abrangente, que é a proposta aqui hoje, né, de falar de escritórios e departamentos jurídicos, a gente precisa ter essa inclusão das pessoas, até porque esse é o jogo da era digital, da colaboração, as pessoas, inclusive as novas gerações, geração Z, ela quer compartilhar, ela quer saber, ela quer participar. Então, não adianta a gente achar que as decisões de cima para baixo, hoje, elas vão resolver e vão ter uma grande aderência. Vamos falar um pouco de tecnologia. A gente acha, às vezes, que a tecnologia é a grande salvadora, né, de tudo. Inclusive, tem uma pergunta aqui que foi enviada, eu vou falar sobre ela. A tecnologia, ela pode resolver muitas coisas. Ela pode, com certeza, ela traz, aliás, ela tem esse papel, né, de ser uma ferramenta para nos ajudar a resolver algum tipo de problema. Só que muitas vezes a tecnologia atravanca fluxos. A gente acha que nós vamos trazer uma tecnologia para melhorar, e primeiro, a gente precisa da adesão das pessoas, a gente precisa do treinamento das pessoas, a gente precisa fazer bom uso dessa tecnologia, e ela precisa ter uma grande aderência na nossa operação. Se a gente não conhece os fluxos de trabalho, se a gente não olha esses gaps dos nossos fluxos, muitas vezes a tecnologia que a gente traz ou é um plus e que pode atravancar esse processo, ou muitas vezes ela não olha para um ponto fundamental. Então, quando a gente olhar para a tecnologia, vamos antes ter essa visão abrangente do porquê que nós queremos incluir essa tecnologia. Existe alguma outra forma que precisa ser alguma coisa que precisa ser solucionada antes dessa tecnologia? Às vezes existe. Então, por exemplo, Thomson Reuters vende aí, né, o que eu considero o melhor sistema de gestão de processos hoje. Quando nós vamos colocar as informações nesse sistema de processos, a gente precisa de informação boa. Ou a gente precisa ter aderência do nosso time para que a informação seja boa, para que seja colocada corretamente, ou então nós vamos incluir uma automação e vamos colocar essa informação corretamente. Tá, quem que traz a informação? Muitas vezes, a maioria das vezes, são as pessoas. Como é que está a aderência? Como é que está o fluxo de trabalho para eu incluir essa atividade na rotina do advogado? Ah, Silvia, a gente tem um time que só faz isso. Ah, maravilhoso. Mesmo assim, a gente tem que cuidar desses fluxos. Então, a visão abrangente e trazendo as intersecções começa a mostrar para nós uma ideia de operações. Então, eu começo a falar, pô, todo Ops, Legal Ops. Eu, primeiro que falo em operações de forma abrangente, operações legais. Eu hoje sou operações de maneira ampla, porque eu cuido aqui no escritório de todas as operações. Mas o que eu quero dizer para vocês, a primeira coisa para a gente encarar os desafios é entender o desafio macro. É olhar para a floresta. Quando a gente está olhando o serviço jurídico, a gente está olhando para parte da floresta. Essa floresta é composta por uma série de outras, do ecossistema inteiro, as outras plantas, os animais, a terra, os rios, tem muita coisa. E é por isso que eu proponho sempre esse olhar abrangente. Eu acho que quando nós vamos falar de inclusão de inovação, a gente está falando de melhorias, de coisas que nós fazemos corriqueiramente e que, obviamente, vão provocar em nós um próximo passo, uma melhoria de algo que nós fazemos e que podemos fazer diferente. Se a gente não conhece profundamente aquilo que a gente faz, como é que nós vamos propor melhorias? Eu hoje, por exemplo, aqui dentro das nossas dinâmicas, nós queremos propor melhorias a cada sprint. A sprint é justamente um ciclo que se inicia entre os times, em que a gente pode trazer uma melhora daquilo que a gente fez no ciclo passado. Então,
Para times que trabalham com ciclos quinzenais, a cada 15 dias a gente olha como a gente fez o trabalho e a gente avalia e faz uma inspeção se esse trabalho ele foi feito da maneira adequada, se a gente conseguiu atingir os objetivos que a gente se propôs. E se não, e na maioria das vezes sempre tem algo a ser melhorado, nunca tem um time perfeito, a gente nunca está em absoluta perfeição, o céu, né, deve ser o nosso limite, a gente pode propor um próximo passo, uma próxima melhoria, e eu sempre proponho melhorias pequenas, porque depois, quando a gente avalia numa visão abrangente todos os ciclos que a gente fez, a gente pode notar o quanto essa construção ela é constante. Não adianta a gente propor uma coisa maravilhosa, vamos hoje fazer uma grande mudança, e isso não tem consistência, né? Então, eu acho que esses pontos, para mim, são os pilares de tudo que eu acredito. Eu vou dar uma olhada só aqui se tem alguma pergunta. Eu não sei se vocês estão vendo minha tela. Érica, depois me ajuda se minha tela está aparecendo, se não está, porque eu estou aqui meio que sozinha Silvia, falando. tá tudo aparecendo, tá certinho, tá bom? Sua tela tá aparecendo, no momento ainda não tem nenhuma pergunta. E o Paulo provavelmente não vai conseguir entrar, tá? Então já vou avisando. Tá bem, que pena. Gente, então vocês vão ter que me aguentar até o final da live, tá? Eu já falei 20 minutos aqui para vocês e eu vou tentar falar um pouco também do que o Paulo colocou de desafios, porque a gente conversou, a gente sempre faz um briefing antes, né? Eu e o Paulo, a gente tem bastante contato, então eu vou tentar abordar um pouco também para o departamento jurídico, para não ficar manca essa live, para vocês não sentirem tanta falta dele assim, só um pouquinho. Quando a gente tem essa visão abrangente de escritórios, né? Ops, voltei aqui. Vamos pensar, existem outras questões, existem questão de orçamento, existe um planejamento estratégico. O que é planejamento estratégico? É o norte, é o momento que nós vamos fazer uma conversa, seja entre o nosso time, seja entre sociedade e os times, para onde nós vamos, né? E aí, obviamente, que para onde nós vamos tem que caber no nosso bolso, né? Não adianta a gente falar, bom, nós queremos fazer, né, o maior congresso da América Latina sobre o nosso tema. Tá? Quanto vai custar isso? Então, o planejamento estratégico está sempre ligado a orçamento, ao quanto a gente vai poder ter de resultado. Então, é muito importante essa conversa, essa concatenação, né? E quando a gente fala dessa visão entre escritórios e alinhamento com o departamento jurídico, mudando um pouco o fio aqui da conversa, para a gente chegar um pouco no assunto que o Paulo chegaria, e depois eu volto para o escritório, a interface escritório e departamento jurídico é o que nos afeta na maioria das vezes, né? Escritórios de advocacia que lidam com pessoas jurídicas, com empresas, ela está lidando, na maioria das vezes, com departamentos jurídicos. E essa primeira intersecção, ela pode ser muito fluida ou não, né? Você pode ter os níveis, inclusive, dentro do departamento jurídico, que trazem uma grande interferência na forma pelo qual um escritório de advocacia atua. Um departamento jurídico muito organizado vai exigir muito de um escritório de advocacia. Por quê? Porque ele vai querer pontualidade nas entregas. Então, eventualmente, se um departamento jurídico ele quer revisar as peças, e hoje em dia não é algo assim que você fala, não, eu faço sozinha, eu não vou deixar o departamento jurídico revisar minhas peças. Por que não? Porque não pode ser um trabalho em equipe, certo? Então, você pode dar um direcionamento da tese, afinal de contas, essa empresa confiou o contrato a você, porque você tem uma competência técnica, mas por que, então, nós não podemos trabalhar juntos? Por quê? Geralmente, o departamento jurídico detém aquela informação fundamental, muitas vezes, para aquele problema ser resolvido, né? Então, considerando essa etapa de que um departamento jurídico muito organizado exige mais de um escritório, nós vamos precisar, muitas vezes, ter essa tecnologia vai ter que ser um capacitador tanto do departamento jurídico quanto do escritório de advocacia, essa intersecção vai ser fundamental. E, obviamente, que nós vamos ter expectativas que precisam ser alinhadas, né? O departamento jurídico, ele contrata um escritório de advocacia, muitas vezes, porque ele quer que aquele escritório de advocacia traga uma solução diferente do que, inclusive, ele poderia propor. Poxa, um escritório que tem uma expertise na área tributária, eu sou um advogado dentro do departamento jurídico que sou mais generalista, ou eu sou um advogado de tax, mas eu não tenho, talvez, todas as skills de um processo administrativo, de um processo judicial. Poxa, como é que vocês, escritório, estão lidando com essas skills do time? Como é que vocês estão trazendo as melhorias desses casos? Vejam, se a gente não tem uma informação sólida dentro do escritório de advocacia, se a gente não traz essa gestão da informação, que é um dos pontos muito importantes
do próprio sentido de legal ops, de operações legais, gestão da informação, se eu não tenho registro, se eu não tenho formas de incluir essas informações dentro da minha rotina e ter um fluxo de melhorias, eu não consigo, quando sou perguntado, responder isso para o departamento jurídico. E num tempo em que nós temos extrema quantidade de dados, nós temos uma transparência muito grande, onde departamentos também querem ver esses resultados de uma forma mais evidente, se eu não consigo mostrar, eu fico também em defasagem, né, em termos de mercado. Então, eu acho que esse é um ponto super importante. Eu vou trazer outro ponto aqui do que o Paulo fala muito, que é o compromisso com a liderança, né? O assessor de negócios. O departamento jurídico já ultrapassou aquela ideia de que ele só cuida do risco, que ele só cuida da despesa, né? Que ele é um departamento de despesa. Hoje, um departamento jurídico hoje, que atua muito bem com as informações da empresa. Então, exemplo, eu sou de um departamento jurídico, eu vou fazer uma gestão sobre aquelas questões que são trazidas todo dia para mim, e eu posso ficar só sendo resolvedor de problema. Eu estou aqui na minha sala, dentro da empresa, ou então na minha casa, fazendo home office, e eu sou demandado o dia todo. Excelente, você vai estar resolvendo problema. Agora, pensa se você estruturar muito bem um fluxo de trabalho. Você falar o seguinte, olha, eu preciso entender que tipo de problema eu estou recebendo todos os dias aqui nesse departamento. Suponha que 65% venham das demandas de RH, 20% venham das áreas de vendas. Eu tenho alguma coisa, eu tenho como quantificar o que é isso. Então, eu já posso trabalhar com um tipo de dado. Olha, estou tendo aqui muitas demandas do RH. O que será que está acontecendo no RH? O que será que está acontecendo na operação da empresa? Eu posso ter um olhar mais, de novo, abrangente, interseccional com o direito. De certa forma, eu poderia não me importar com isso. Olha, isso aqui não está na minha... Eu não fui contratada para isso. Eu poderia muito bem dizer isso. Ou eu posso falar o seguinte, não, eu quero trazer uma informação de maior valor para esse jurídico aqui. Suponha que eu olhe a fundo, qualitativamente, esses 60% de demandas que eu recebo todos os dias, e olhe e falo assim, peraí, essas demandas, eu vejo uma recorrência dessas 60%, que 90% desses 60% que eu recebo são de questões de EPI, questões de segurança do trabalho. Peraí, o que está acontecendo? Olha, a gente está com problema no fornecedor. Aí você pergunta, né? A gente está com problema de fornecedor, então a gente teve um problema no ano tal. Você, enquanto conhecedor das regras jurídicas, enfim, dessa estrutura, você pode propor uma solução, muitas vezes que o próprio RH não consegue. Então, olha a questão do contrato, vamos ver o contrato como é que está. Você atua muito mais como um assessor de negócios. Você atua muito mais em prol do business. Então, é muito importante hoje essa postura, isso é muito desejável, por quê? Porque nós vamos trazer para a empresa um grande valor, né? Então, eu acho que, pelo menos de quem eu conheço, grande parte dos departamentos jurídicos já começam a trabalhar assim, mas muitas vezes não tem braço para fazer essa verificação de dados, de qualitativamente dos dados ou quantitativamente dos dados que recebem. Muitas vezes esses departamentos se apoiam em operações legais ou legal ops. Então, vamos ter outros advogados, outros colaboradores ou um time multidisciplinar que vai fazer o quê? Vai trazer esses dados, vai trazer os indicadores e vai ajudar esse departamento jurídico a melhorar a sua performance enquanto assessor de negócios. E isso pode, por outro lado, ser totalmente incluído dentro de uma rotina de um escritório de advocacia. Agora, é diferente. A gente acha que, nossa, eu preciso ter um departamento de operações legais dentro do escritório de advocacia? Sim e não. Se você tiver a possibilidade de ter, excelente, muito bom, você vai ter que ter indicadores que façam sentido para dentro do seu escritório. Os indicadores, eles não podem informar só por ego, né? Eu falo assim, vamos trazer números egóicos aqui. Quantos processos nós fizemos esse mês? Quantos prazos? Isso é bacana? É. Desde que ele tenha um objetivo. Eu quero saber quantos prazos eu fiz para ver se a dimensionamento da minha equipe está boa, se o meu tempo de resposta para o cliente está bom. Tem que ter um porquê. Então, quando a gente traz essa realidade de olhar as operações, olhar esses números, indicadores e tudo que afeta a operação dentro do escritório de advocacia, às vezes a gente vai ter time, às vezes não.
Nossa, então, se eu não tenho time, eu não posso ter uma visão abrangente da minha operação? Não só pode, como deve. Então, eu sou muito refratária quando me dizem assim, nossa, mas eu não tenho, eu não vou fazer, eu não tenho como olhar minha operação porque é só eu e meu time jurídico. Não, eu acho que você tem que dedicar um tempo para a sua visão abrangente, para olhar os seus objetivos estratégicos, para olhar como é que está a experiência do seu cliente, se você está trazendo indicadores que mostrem para você o quanto você pode melhorar em determinado sentido ou não. E, obviamente, e tudo isso vai refletir na sua operação, na sua estrutura e no seu nível de inovação. Porque, veja, a gente só consegue trazer um nível de inovação interessante na nossa operação se nós conhecemos a operação, se nós conhecemos o que nós não estamos fazendo tão bem assim e se nós estamos intencionalmente incluídos no processo de mudança. A inovação, ela não brota assim, ela tem que brotar, na verdade, ela brota do nada quando a gente está pronto para elas. Mas se a gente está num ambiente totalmente refratário à mudança, a gente está olhando absolutamente nada para isso, a gente está fazendo nosso trabalho, a inovação não vai acontecer assim. Ela não vai acontecer assim, e eu acho que essa é uma dos mitos, eu falo que é inclusive as espumas e bolhas da inovação. Todo mundo fala como se fosse uma coisa maravilhosa, muito simples de fazer. Não é simples de fazer. Precisa da intenção, precisa do olhar afastado das nossas atividades, pelo menos em algum momento, para, inclusive, criticar aquilo que nós fazemos. Eu falo assim, que eu não preciso ter o departamento de inovação, eu quero que a inovação brote de cada pessoa que trabalha comigo. Acho que essa deve ser a ideia. E o escritório de advocacia, geralmente, ele não tem muitas vezes esse momento, por isso que eu gosto muito de ter os rituais, de ter os momentos em que nós vamos falar sobre as melhorias. E nesse momento é transparência, sabe, gente? Não é aquela coisa assim, ó, ai não, a pessoa vai falar do meu trabalho, falar que eu não faço bem uma coisa. Eu acho que isso não é nem contemporâneo mais, eu acho que a gente tem que estar aberto justamente para entender que dentro desse processo o aprendizado ele é constante. Nunca está pronto, eu falo que é uma estrutura em aberto em que a gente vai melhorando constantemente. Eu vou pegar agora aqui um tempinho, que eu estou falando que em 30 minutos eu estou colocando aqui para vocês, eu vou pegar algumas ideias, algumas perguntas que vocês fizeram aqui. Ferramentas tecnológicas usadas na gestão de escritórios e como a tecnologia impactará no futuro? Essa é uma pergunta do Júlio. Júlio, primeiro, todas e todas que enviaram perguntas, eu agradeço, a gente vai conseguir responder algumas delas, porque algumas, inclusive, saem um pouco do escopo aqui do que a gente, objetivou tratar, mas, assim, que tipo de tecnologias vão impactar? Primeiro, a gente precisa hoje. Existem algumas tecnologias que são básicas para a nossa atividade, a gente sabe, assim, tecnologias de infraestrutura. Se a gente começar, visão abrangente, de novo, olhar de forma macro, que tecnologias a gente precisa? A gente precisa de uma boa internet, a gente precisa de um armazenamento seguro, porque hoje nós lidamos com dados sensíveis dos nossos clientes, os dados são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, nós precisamos, inclusive, cuidar das nossas senhas, da nossa governança da informação. Então, essa é uma tecnologia básica que muitas vezes a gente não tem, escritórios às vezes não têm, deixam de investir nisso ou usam aquela senha, vou puxão de orelha para você que usa lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 000, ou a mesma senha para todas as coisas, porque é mais fácil de lembrar. Então, vejam, nós precisamos ter uma gestão de tudo isso. Então, essa é uma tecnologia que eu considero de base. Agora, vamos pensar, eu sou um escritório contencioso, eu faço a gestão dos meus processos numa planilha, será que a planilha dá governança, dá transparência, dá fluidez no trabalho? Se você falar com convicção que sim, então tá bom, usa o seu método planilha. Agora, dentro de um aspecto que eu hoje considero fundamental, é você ter a informação tempo real dos seus processos. Se você é um escritório contencioso, se você é um escritório contencioso, você precisa emitir um relatório, seu cliente, departamento jurídico, ele não quer informação daqui 5 dias, ele quer em 24 horas, se bobear em 12 horas. Aliás, essa é a média de tempo de resposta que uma pessoa espera com boa vontade a outra responder. E você tem que olhar, inclusive, partindo de você. Quando você manda um e-mail para algum lugar e você recebe essa informação depois de
Uma semana? Vocês acham que está ok? Eu não acho que está ok. Assim, se eu peço uma coisa, eu gostaria muito que essa pessoa ao menos falasse para mim, vou responder a sua resposta, vou trazer essa informação em pelo menos tantos dias. Eu gosto de ter previsibilidade. Eu acho que hoje, na era da informação, na era do WhatsApp, a gente quer ter previsibilidade. Então, pensando nessa experiência interface, departamentos jurídicos, olha, eu vou te dar um relatório dos meus processos daqui 15 dias, que eu vou fazer atualização, né, eu vou fazer, tudo bem, se foi planejado para isso, ok, mas se o cliente quer informação, vocês acham que vai ser adequado? Então, pensem, que tipo de tecnologia me traz a melhor informação? Pode ser que você tenha tudo isso e fale assim, tá, Silvia, mas o que mais? Você está falando o básico. O básico. Tá bom. Será que hoje eu consigo automatizar melhor os meus processos? Vejam, para considerar uma automação, o que eu preciso ter? Eu preciso indicar a tarefa exatamente como eu faço e ela tem que ser repetitiva. Então, vamos supor, eu tenho só um escritório contencioso, eu tenho muitos casos para abrir todos os dias, porque eu recebo muitas ações. Será que eu consigo fazer uma automação, subir todas as informações no meu sistema? É possível fazer isso. Então, será que eu estou pensando em prol? Será que isso está realmente trazendo valor à minha operação? Pode ser que sim, porque às vezes você tem que deixar 2, 3 advogados abrindo passo o dia inteiro. Então, vejam, se você não conhece a operação, estou voltando lá no começo da nossa conversa, se a gente não conhece a fundo a nossa operação, sequer a gente consegue ter um panorama interessante do que vai ser bom para a nossa operação. Ah, então vamos falar agora inteligência artificial, né? Tudo relacionado ao ChatGPT. Eu não sei se eu uso ChatGPT, se a inteligência artificial já entrou no Microsoft, como é que eu vou usar isso? Primeiro, sempre conhecendo de uma maneira abrangente. Primeiro, o que essa tecnologia faz? Ela vai servir para a nossa operação? Ela vai ser boa? Ela vai ser boa para o meu cliente? Eu posso utilizá-la? Qual a melhor forma de usar? Qual a boa prática? Então, primeiro, a gente precisa se educar na ferramenta, ver se ela funciona para nós. E considerando que ferramentas novas surgem a todo instante, a gente não sabe, não vai simplesmente falar assim, não, eu vou colocar essa tecnologia porque ela está todo mundo usando. Não, não é isso. Você precisa entender que tipo de informação, que tipo de valor ela vai agregar ao que eu faço. Será que eu quero isso? Não, isso aqui, para algumas coisas, vai me facilitar, ó, exatamente para isso. Para eu poder falar que para isso ela vai facilitar, o que eu vou ter que saber antes? Eu preciso fazer, eu preciso entender aquela operação, eu preciso saber se efetivamente funciona, eu preciso conhecer a operação. Então, sempre parte da concepção do que eu sei sobre aquele determinado assunto. E eu falo isso porque dentro da pesquisa, eu faço pesquisa universitária também, na FGV e na PUC São Paulo, e a minha função hoje é observar os fenômenos emergentes. Eu falo que essa experiência eu praticamente aplico em tudo da minha vida, no trabalho, na academia, porque primeiro eu observo que aquilo faz, depois eu vou conhecendo em camadas. Isso nos ajuda muito a tanto entender os gaps, onde é que está o ponto aqui de melhoria e onde é que está um ponto de oportunidade. Quando a gente olha isso em escritórios ou departamentos jurídicos, é uma visão macro que, na maioria das vezes, nós, advogados hiperespecializados, não estamos acostumados. A gente está muito acostumado a olhar um super especializado, um olhar aqui, eu sou especialista em direito do trabalho, eu olho a fundo as questões trabalhistas. Excelente. Aliás, é isso que traz um grande diferencial naquilo que você faz. Porém, não é só. Não é só, e isso hoje não é mais suficiente. Então, quando a gente tem esses papos, como esse que a gente está tendo aqui, que eu estou falando sozinha, porque o Paulo não veio, né, Paulo, cadê você? Quando a gente fala sobre isso, é por quê? Porque mais está sendo exigido de nós, profissionais da área jurídica. A gente não dá hoje só para ter o olhar super especializado, olha, eu só sei resolver esse tipo de problema. Não, nós precisamos dessa visão abrangente. Essa visão, ela hoje, ela traz o quê? Aquilo que a gente chama de conteúdo interseccional. Vou indicar um livro para vocês chamado O Efeito Médici. O Efeito Médici é um livro que fala das grandes questões que foram resolvidas no mundo a partir desse conteúdo interseccional, que é o que eu acho hoje que traz um grande
jogo nessa inovação, que traz essa grande entrega. Por quê? Porque quando eu estou olhando só o micro pontinho, ele é super importante, mas hoje ele sozinho não é suficiente. Então, quando a gente fala dessa inovação dentro do mercado jurídico, dentro de escritórios e dentro de departamentos jurídicos, nós precisamos trazer uma visão abrangente e que interseccione muitos campos. Os campos da estratégia, do escritório de crescimento, da estratégia dos negócios do departamento jurídico, que o departamento jurídico está inserido, como essa estratégia se relaciona com o cliente, como é que eu sou um departamento jurídico voltado a negócios, para isso eu preciso de dados, para isso tecnologia me apoia, e a tecnologia tem que servir para nos dar uma informação de valor. A tecnologia por si só, ela não agrega nenhum tipo de valor. A tecnologia que nos deixa mais mecânicos, ela não agrega nenhum tipo de valor. Tá? Então, eu estou fazendo essa visão geral, porque eu acho que essa foi a proposta que a gente teve aqui no nosso webinar. Eu vou verificar aqui com a Érica se temos mais perguntas. Eu vou tirar, não vou tirar a tela, não, porque tem mais coisinha para falar. Érica, temos perguntas? Silvia, a gente recebeu uma pergunta. Primeiro, a Ana Paula falou que é fundamental o escritório conhecer sobre o negócio e o produto da empresa, né, como você estava comentando. E a Tamara Rodrigues mandou que ela gostaria de saber qual que é a sua opinião, o que você sugere, na verdade, em um departamento jurídico interno, o que pode auxiliar a organizar melhor as demandas e dividir por área do direito, complexidade. E a gente saber no momento. Obrigada pelas perguntas. Bom, vou dar falar uma visão aqui minha abrangente, né, que é essa proposta, do que eu faria, tá? Eu gosto sempre de conhecer o que está embaixo aqui da minha responsabilidade. Primeiro, eu conheço muito bem as minhas responsabilidades e o que se espera dessa minha atuação. Então, eu, Silvia, vou trabalhar num departamento jurídico. Como é que eu recebo demandas de todos os lugares? Como é que eu classifico a entrada dessas demandas? Então, eu gosto de fazer, gente, eu também amo design, né? Eu gosto de desenhar como é o fluxo dessa entrada. É padrão? É recorrente? Ou eu posso estabelecer um padrão para organizar essas demandas? Sim. Então, como é que eu filtro? A demanda, ela vem de uma pessoa, ela vem num determinado período, ela vem todos os dias. Qual é o tema que ela se refere? Quem é que vai resolver? Com isso, a gente cria o que eu chamo de backlog, a nossa lista de tarefas, né? Aquilo que nos orienta, que nos chama a ação todos os dias. Essa lista de tarefas, obviamente, ela tem que ter por objetivo tanto resolver aquelas questões que estão sendo colocadas, como elas têm que estar alinhadas aos objetivos que são esperados de mim. Silvia, mas você não você está aí resolvendo os microproblemas, mas eu não estou esperando isso de você, eu estou esperando que você faça a gestão desses temas. O que se espera dessa gestão? Eu quero que você me indique onde é que estão os problemas e enderece muito bem isso para os escritórios de advocacia. Se eu não conhecer as demandas, eu não sei para quem que eu vou direcionar. Então, minimamente, eu preciso catalogar isso. Eu preciso catalogar isso e existem inúmeras ferramentas para a gente fazer isso. A gente pode fazer a coluna das demandas do civil, as demandas do trabalhista, as demandas do tributário, para quem eu direcionei e, por favor, o prazo que eu espero isso ser resolvido. Então, por exemplo, eu sou um escritório de advocacia, na verdade, sou o departamento jurídico, estou organizando essas demandas, e eu fiz certinho, eu fiz tudo, eu cataloguei, e eu entreguei para o escritório de advocacia. Só que eu não estabeleci nenhum prazo. Então, eu não faço uma devolutiva. De certa forma, está faltando aqui uma governança daquilo que eu faço. Então, eu gosto muito de lidar, aí falando de aspectos micro, não de visão abrangente, com backlog, lista de tarefas. Essa é uma ideia. Backlog é um termo que vem da indústria do software, que é usado quando a gente faz métodos de trabalhos ágeis, que é a sua ação, ela vem de um único lugar. Ah, não, mas Silvia, eu recebo do WhatsApp, eu recebo do e-mail, eu recebo do telefone. Tudo bem, você vai receber de vários lugares, mas você vai colher a informação de um único lugar. Então, você precisa ter um lugar onde você vai armazenar. Não adianta você ter, eu tenho aqui no meu Zap, o Zap que eu mando para mim mesmo, o meu caderninho, o meu e-mail e meu Trello. Que hora você olha o quê? Não, vamos estabelecer uma rotina, uma dinâmica. Então, eu adoro trabalhar com backlog. Eu faço uma grande lista de tarefas, pode ser uma planilha de Excel,
pode ser um planner, pode ser, enfim, Asana, Trello, o que vocês quiserem, o que funcione. E o que é mais legal, se você trabalha em times, todo mundo pode ter acesso a isso. Ah, tem tarefas pessoais que eu não quero. Tá bom, separa as pessoais, né? Porque tem gente, eu, por exemplo, coloco todas as minhas atividades num lugar só. Desde o aniversário do filho, comprar o presente até... Por quê? Porque geralmente essas demandas, elas estão incluídas no meu dia a dia. Como é que eu vou esquecer? Não, eu só penso nisso, do presente de noite. Aí de noite já está fechado, o aniversário já é amanhã cedo, ou fala-se aquele meme, né, da pessoa que o filho fala assim, amanhã preciso levar a cartolina. Acontece isso, mas se você tiver um backlog, você tem um planejamento. E se todo mundo pode ver esse planejamento, todo mundo pode compartilhar e as tarefas do seu time podem ser visíveis a todos. Então, aquele dia, eu tenho que cobrar o escritório de advocacia sobre uma consulta trabalhista que o meu diretor de RH pediu. Só que nesse dia aconteceu um baita do problema e eu desapareci, eu estou passando mal, fui internada. Ninguém vai cobrar? Pode ser que não, mas se você tiver alguém do seu time que tem acesso a essa sua dinâmica de trabalho, pode ter certeza que essa pessoa vai poder fazer as suas vezes. Então, vejam, o agir em time, eu falo que o escritório de advocacia, o seu time dentro do escritório, seu time dentro do departamento jurídico, aí eu vou usar a expressão do Paulo, o jogo coletivo, o jogo não é alguém, eu não estou jogando um jogo sozinha, eu estou agindo em time, o trabalho não é só meu, o trabalho é do meu time. Se você trabalha sozinho, tudo bem, você vai ter as suas limitações, ou se você trabalha em dupla, você já pode considerar que você tem um time de trabalho. Você está compartilhando essas informações. Como é que a pessoa vai saber do seu lado? Ela nem sabe quando você começou, quando você terminou, quando você vai entregar. Tem que ter transparência. É um princípio fundamental nessa ideia de você trazer melhorias constantes. Então, eu estou olhando, pô, Silvia, você está fazendo aqui um negócio, mas está demorando muito. O que está acontecendo? Ai, nossa, você está me cobrando? Não tem problema nenhum. Eu só quero saber se você tem alguma, se você precisa passar para mim. Putz, eu tenho, porque eu estou com 5 coisas aqui encavaladas. Se você me ajudar com isso, então vejam, a pessoa pode puxar o trabalho para ela. Ela também pode se estimular, porque todo dia ela pode fazer uma coisa diferente. Então, para quem perguntou sobre a questão de como nós podemos ter uma organização, comece com uma lista de tarefas, um início, meio, fim, e reuniões sobre como nós podemos fazer essas atividades de uma forma planejada. Nossa, Silvia, isso é muito básico. Posso falar? Eu gosto de fazer esse básico muito bem feito. Eu acho que esse básico muito bem feito, ele traz a possibilidade de inovação constante. Ele faz a gente ter conversas sobre pontos que muitas vezes a gente negligencia no dia a dia. Pô, eu poderia fazer isso, eu poderia ter lido aquele artigo antes, eu poderia ter pego essa jurisprudência. Se você pega, tem que fazer uma peça. Eu tenho um planejamento, a peça eu tenho que entregar na sexta-feira. Eu posso fazer a colheita de jurisprudência antes, uma pessoa pode pesquisar essa doutrina para mim, eu posso estruturar o tópico, outra pessoa pode revisar, e aí você vai ter uma entrega de excelência. Então, o planejamento, trabalhar de uma forma em time, transparência radical, e aí vocês usem os métodos tecnológicos, né, que lhe forem cabíveis, uma planilha, até uma organização mais simples, a gente pode ter um grande sucesso e inovações constantes, porque nós vamos estar observando como a gente faz as coisas, algo que geralmente a gente não faz. Por isso que eu falo, o simples, ele é muito bom, o simples às vezes traz muito resultado, porque a gente tende a não olhar aquilo que a gente faz, como a gente atua, né? Se eu fizer um desenho de como eu faço as coisas, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, o que eu posso melhorar para a minha organização, para a minha melhor performance, para a minha melhor entrega, para a minha melhor comunicação? Quantas vezes eu achava que eu tinha falado uma coisa com uma pessoa e eu não tinha, isso prejudica o que a pessoa vai fazer, né? Então, essa reflexão que eu gostaria de propor para vocês. Eu acho que a gente já está chegando no final. Érica, posso falar das nossas novidades? Com certeza. Gente, eu vou aproveitar aqui, espero que, né, eu peço desculpas aí pela ausência do Paulo, peço desculpas por não ter, eventualmente, ter trazido aí o assunto de uma forma profunda para departamentos jurídicos, que isso encarregou para ele, mas eu trouxe um pouco da minha visão aqui, da minha experiência, de como eu entendo como é que essa questão anda. O que eu queria trazer agora para vocês, ao final, é o seguinte, Thomson Reuters é uma parceira de longa data, né, eu
tenho o meu escritório de advocacia, mas também tenho uma comunidade de estudos de futuros do direito, justamente por essa minha jornada acadêmica, uma jornada que traz o olhar para o futuro. A gente está sempre muito voltado ao passado e a gente precisa olhar nossas dinâmicas de trabalho, os conteúdos jurídicos ou os problemas emergentes que se relacionam com a tecnologia, com a filosofia, todas essas discussões relacionadas à ética no campo da inteligência artificial, neurodireitos, enfim. São campos emergentes do direito e nós fundamos a comunidade NauDDs, né? A NauDD já existe desde 2020, a comunidade ela começou em dezembro de 2022, e neste mês, na verdade, hoje, estamos divulgando aqui a collab de NauDDs, da comunidade, com a Thomson Reuters. Então, o que é isso? Quando você entra nesse QR Code, que eu convido vocês a ingressarem, a gente vai ter lá o nosso ambiente de comunidade, lá dentro tem um ambiente só da Thomson Reuters, onde você vai poder receber os conteúdos da Thomson Reuters, sem que sejam por e-mail, você vai poder navegar pelos conteúdos, vai poder assistir às lives que eventualmente forem transmitidas, vai saber sobre os cursos novos ou as novidades da Thomson Reuters dentro dessa collab que a Thomson Reuters tem junto com a NauDDs. Então, queria convidar vocês a estarem com a gente dentro dessa comunidade. A gente tem a comunidade geral, que ela tem conteúdos gratuitos semanalmente. Temos os estudos guiados, que são estudos para associados, você tem lá todas as informações, e temos essa collab com a Thomson Reuters, que vai trazer muitas novidades, inclusive os temas mais do presente, esse é o objetivo, o NauDDs fala de futuro, a gente quer trazer algo do presente com tecnologia com a Thomson Reuters. Então, queria convidar todas e todos a estarem lá conosco. Esse é o QR Code, aqui um pouco da ideia da comunidade, aqui é mostrar, né, que a gente está ligado ao futuro, também, digamos, não desconectamos do passado de forma alguma, essa ideia de que o direito tem a sua estrutura, tem a sua tradição, mas também precisa olhar o novo. E com isso eu queria agradecer muito, né, a presença aí de todas e todos, agradecer mais uma vez a Reuters e falar que fico à disposição de vocês, inclusive para me acionarem pelas redes sociais, caso tenham alguma dúvida que não tenha sido dita aqui na nossa live. E obrigada, Érica, mais uma vez pelo convite e até a próxima. Silvia, eu que quero agradecer por ter tocado com tanta maestria, né? Esse webinar era para ser em dupla, você conseguiu. Aqui a gente falou quase por 1 hora sobre os assuntos. Muito obrigada por mais essa vez de parceria. Convido a todos para acessarem a comunidade NauDDs, tem muito conteúdo legal. Essa gravação a gente vai disponibilizar lá também, então, para vocês acessarem, entrem, se cadastrem e aproveitem tudo que a comunidade oferece. Obrigada a todos que ficaram até agora conferindo o webinar e obrigada, Silvia. Um bom dia para todos. Obrigada, Érica. Valeu, pessoal. Até mais.